Oi, turma! Vamos agora começar a nossa revisão de história. Vamos lá? Vamos começar lembrando que o Brasil era colônia de quem? Colônia de Portugal. Lembram lá do Tratado de Tordesilhas? Lembram disso? Que dividiram o Brasil no meio, uma parte de um país, outra parte de outro país. Lembram? Uma parte de Portugal, outra parte de Espanha. E os outros países, eles não podiam, né, sair explorando como esses dois grandes países faziam. E aí começou-se uma revolta, por exemplo, dos franceses, que queriam explorar também os mares, que também queriam explorar novos lugares. Pois então, né? E aí nós tivemos, né, o Brasil como colônia de Portugal, né? O rei de Portugal escolheu 15 membros importantes dos amigos dele, dividiu o Brasil em 15 colônias e deu para eles, né? E eles vieram para colonizar, para fazer do Brasil uma espécie de Portugal 2, vamos dizer assim, né? Eles vieram para colonizar, povoar, trabalhar, extrair dinheiro desse país, né? E aí, chegando aqui, eles encontraram os índios, né? Isso. Começaram a vender os índios como escravos, colocaram os índios para trabalhar de forma muito pesada, né? Botavam para trabalhar, não pagavam, abusavam, roubavam as terras, roubavam os minérios, roubavam os materiais próprios da terra, como a cana-de-açúcar, né? Exportava. Então, o Portugal começou a ganhar muito dinheiro em cima dos produtos do Brasil. Que produtos eram esses? Era só o pau-brasil? Não. Claro que o pau-brasil foi de grande importância. Foi o primeiro passo de Portugal para conseguir, né, dinheiro em cima do Brasil, né? E aí aconteceu o quê? Descobriram que tinha ouro, que tinham pedras preciosas, descobriram a cana-de-açúcar, que da cana-de-açúcar descobriu-se o açúcar, que começou-se a se exportar para outros países e ter muito lucro em cima disso, né? Então, nós tivemos essas questões, né? Brasil, colônia de Portugal, né? Era tudo, Portugal dominava a nossa terra, tudo era de Portugal, né? Então, se fosse encontrado pedras preciosas, era de domínio de Portugal. Se fosse encontrado ouro, era de domínio de Portugal. Então, se extraía-se a cana e fazia-se açúcar, o lucro ia para Portugal. Então, tudo que vinha do Brasil acabava sendo lucro para Portugal, certo? E a partir de então, né, o rei mandou seus amigos, né, vamos dizer assim, as pessoas influentes da coroa, para colonizar o Brasil, né? E nessa colonização, né, que foi dividida nas capitanias hereditárias, né, já vimos isso, aconteceu que algumas capitanias deram muito errado. Eles não conseguiram tirar proveito, não conseguiram tirar lucro, quebrou, faliu, voltaram para Portugal, e outras deu muito certo, como por exemplo duas, não é isso? Pernambuco e Maranhão. Deu muito certo essas capitanias hereditárias, né? Só que, com o passar do tempo, aconteceu o que? Começaram a iniciar os movimentos nativistas, que lutavam por direitos igualitários, por trabalho justo, remuneração justa, certo? Isso nós vamos ver lá na página 48 do livro de vocês, os movimentos nativistas, né? Que foi quando os nativos começaram a brigar por serem pagos, por ter direitos, por trabalhar menos, dentre outras coisas, né? E tivemos algumas revoltas importantes nesse período. Nós tivemos a revolta dos Beckman, que foi no Maranhão, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, tivemos a Guerra dos Mascates em Pernambuco, a revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira em Minas Gerais, né? E aí nós discutimos cada uma delas, a revolta dos Beckman, né, que foi porque os colonos faziam eles trabalhar muito, né? E as coisas lá eram muito caras, não pagavam bem a ele, então os produtos eram mais caros do que eles recebiam em pagamento, sem contar que era de péssima qualidade. Começou-se então a revolta para que os preços baixassem e os produtos melhorassem de qualidade. Lembram disso? Em consequência a essa revolta aconteceu que o quê? Eles invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres, quebraram tudo. Aconteceu isso. Isso nós falamos na aula online, certo? A Guerra dos Emboabas aconteceu também, a Guerra dos Mascates, isso página 49, 50, vocês podem dar uma lidinha lá. Então, tivemos essas revoltas, certo? E aí também nós discutimos, né,
a questão das invasões. Lembram disso? Que o Brasil foi invadido pelos franceses, aí foram expulsos, depois invadiram de novo. Lembram desse vai e vem dos franceses tentando invadir o Brasil e os brasileiros conseguindo expulsá-los? E também teve os holandeses que também tentaram invadir o Brasil, conseguiram invadir, tomaram por um tempo, mas foram expulsos também 2 vezes. Pois é, tivemos essas invasões também. As invasões estão na página 44 do livro de vocês, que vocês podem dar uma lidinha para responder as questões, certo? Mas as invasões, como tia já disse, né? Tiveram até apoio de alguns nativos para que as invasões acontecessem. Por quê? Porque os portugueses que aqui estavam dominando tratavam mal, escravizavam, né? E os nativos começaram a querer algo melhor, por isso apoiaram algumas revoltas. Tivemos nomes importantes nessas revoltas, como por exemplo Maurício de Nassau, né? Que ele veio da Holanda, ok? Tivemos também Domingo Fernandes, que era um brasileiro, que resolveu trair o Brasil, né? E passou para o lado dos holandeses. Tem essa parte que tia também explicou para vocês durante a aula online, né? A invasão francesa ocorreu na Bahia, já falamos isso também na aula online, né? O bispo Marcos Teixeira, ele foi ajudado pelos senhores de engenho, né? Que era escravo, e aí tia também explicou na aula, nós vimos tudo isso, certo? Nomes importantes como Maurício de Nassau, Domingos Fernandes, Calabar, certo? Esses nomes foram importantes. Temos também que vocês podem ajudar, que pode ajudar vocês a responder a atividade, certo? E agora vai começar a ler as questões com vocês. Prestem atenção. Na número 1 tem um quadrado com nomes dentro. Tem pau-brasil, colônia, pedras preciosas, açúcar e ouro. Né? Um retângulo com essas palavrinhas dentro. Na letra A diz: o Brasil era o quê de Portugal? E você vai ler essas palavrinhas aí dentro e colocar a correta nessa linha. Na B, tudo era dominado desde a extração de... Aí você vai ler qual é desses e completar. A produção de... Aí você completa também. Depois da descoberta de... Qual dessas palavrinhas no quadro se encaixa aí? E das... Completa também. Esses produtos passaram a ser controlados. Questão 2. Quais países dominavam a exploração marítima no período das grandes navegações? Né? Então, eram 2 países que tinham domínio, e até falou no começo do vídeo, qual eram os 2 países que tinham total domínio, que só eles podiam explorar, só eles podiam navegar, que gerou revolta a alguns outros países. Aí você escreve aí. Na 3, faça a correspondência. Número 1, invasão holandesa. 2, Maurício de Nassau. 3, Batalha dos Guararapes. 4, Filipe II. Aí tem, foi o combate definitivo após o qual os holandeses voltaram para o seu país. Qual foi? Essa frase aí é invasão holandesa, é Maurício de Nassau, é Batalha dos Guararapes ou é Filipe II? Aí você coloca o número correspondente. Era o rei da Espanha que assumiu o poder após a morte do rei de Portugal, né? Então, tia viu aí que tem um errinho, vocês sabem que é após, certo? O poder após a morte do rei de Portugal, certo? E aí vocês leem a outra e colocam, certo? Marque com um X as alternativas corretas. Letra A revolta dos Beckmans ocorreu aonde? Tia disse agorinha aqui no vídeo para vocês. Se quiserem, pode voltar no livro e pode pesquisar, ok? Foi em Pernambuco, foi em Minas Gerais ou foi em Maranhão? Aí você marca. Na B, o ano em que ocorreu essa revolta, a revolta dos Beckman, foi em que ano? Foi em 1684, 1785 ou em 1825? Aí você marca uma das 3, certo? Na letra C, os chefes da revolta. O chefe da revolta dos Beckman foi quem? Foi Manuel e Carlos Beckman? Foi Manuel e Tomás Beckman? Ou foi Carlos e Tomás Beckman? Aí você... Eu tô com dúvida. Pode ler lá no livrinho, certo? Letra D. A revolta terminou quando o governo português mandou um novo governador após quanto tempo? Então, essa revolta só terminou depois que o governo português enviou alguém.
E quando foi que essa pessoa ela foi enviada? Quanto tempo depois? Foi 2 anos? Foi 1 ano ou foi 6 meses? Tem no livrinho também. Agora, o que quer que vocês expliquem? Pode usar as palavras do livro, pode usar suas palavras se quiser. O que foi a Guerra dos Mascates? Aí você vai e escreve aí na linha. E a outra, o que foi a Inconfidência Mineira? Você vai e escreve aí na linhazinha. Lembrando que tudo isso está no livrinho de vocês. Se vocês quiserem pesquisar, podem ficar à vontade. Podem pesquisar, podem pegar do livro, do jeito que está lá, que vai estar correto também, certo? Essas questões vocês podem pesquisar, ok? Então é isso, beijinho. Então até depois. Bom fim de semana. Façam tudo direitinho. Cheiro!